O Evangelho segundo o Espiritismo está completando 160 anos de existência. Vamos trazer algumas explicações sobre esse livro básico da doutrina espírita. Antes disso, faremos um pequeno resumo a respeito da Bíblia. A Bíblia é, na verdade, uma biblioteca, reunindo os livros diversos da religião hebraica. Representa a codificação da primeira revelação do ciclo do cristianismo. São 42 livros de vários autores que estão nela colecionados. Foram escritos em hebraico e aramaico e mais tarde traduzidos para o latim por São Jerônimo, na conhecida Vulgata Latina, no século V da nossa era. As igrejas católicas e protestantes reuniram a esse livro os Evangelhos de Jesus, dando a estes o nome geral de Novo Testamento. O Evangelho, como se costuma designar o Novo Testamento, não pertence de fato à Bíblia. É outro livro, escrito muito mais tarde, com a reunião dos vários escritos sobre Jesus e seus ensinamentos. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã. Traz uma nova mensagem, substituindo o Deus guerreiro da Bíblia pelo Deus amor do Sermão da Montanha. No Espiritismo, não devemos confundir esses dois livros, mas devemos reconhecer a linha histórica e profética, a linguagem espiritual que os liga. São, portanto, dois livros distintos. A revelação bíblica é a palavra de Deus. Devemos reconhecer na Bíblia a sua natureza profética, ou seja, mediúnica, encerrando a primeira revelação no ciclo histórico das revelações cristãs. Esse ciclo começa com Moisés, a primeira revelação, define-se com Jesus, a segunda revelação, e encerra-se com o Espiritismo, a terceira revelação. A revelação bíblica, portanto, não pode ser chamada de palavra de Deus. Ela é apenas a palavra dos Espíritos reveladores. E essa palavra é sempre adequada ao tempo em que foi proferida. A expressão "a palavra de Deus" é de origem judaica. Foi naturalmente herdada pelo cristianismo, que a empregou para o mesmo fim dos judeus, dar autoridade à Igreja. A Bíblia, considerada a palavra de Deus, reveste-se de um poder mágico. A sua simples leitura, ou simplesmente a audiência dessa leitura, poderia supostamente espantar o demônio de uma pessoa e convertê-la a Deus. Claro que o Espiritismo não aceita nem prega essa velha crendice, mas não a condena. A cada um segundo suas convicções, desde que haja boa intenção. A Bíblia condena o contato com os espíritos. Assim, podemos aceitar os fenômenos da comunicabilidade. Moisés proíbe os judeus, quando se estabeleceram em Canaã, de praticar estas abominações: fazer os filhos passarem pelo fogo, entregar-se à adivinhação, prognosticar, agourar ou fazer feitiçaria, fazer encantamento, necromancia, magia ou consultar os mortos para atender interesses particulares ou utilizá-los para as guerras. A condenação de Moisés era devido à circunstância da época.
pois os povos de Canaã, que os judeus iam conquistar a fio de espada, eram aqueles que consultavam os espíritos, praticavam essas coisas. Mas a condenação do espiritismo é permanente e geral, pois o espiritismo, sendo essencialmente cristão, não se interessa por conquistas guerreiras e não faz divisão entre os povos. Quem conhece o espiritismo sabe que todo interesse pessoal, particular, é rigorosamente condenado. Adivinhações, agouros, feitiçaria, encantamentos, consultas interesseiras são práticas de magia antiga que Moisés condenou como o espiritismo condena hoje. Mas o próprio Moisés aprovou a mediunidade moralizadora, a prática espiritual da relação com o mundo invisível. 2 médiuns haviam ficado no campo, Eldad e Medad. E lá mesmo receberam espíritos e profetizaram, ou seja, permitiam, por intermédio deles, comunicações de espíritos. Um jovem correu e denunciou o fato a Josué. Este pediu a Moisés que proibisse as comunicações. Moisés sabia que Eldad e Medad não eram mercenários nem mistificadores, não procuravam comunicar-se com o mundo invisível, mas eram procurados pelos espíritos. Moisés aprovava a mediunidade pura, a mesma que o espiritismo aprova e defende. O Evangelho segundo o Espiritismo desvalida a Bíblia? O Espiritismo não condena a Bíblia. Procura interpretá-la, utiliza-se dos textos confiáveis e alerta para outros que são a própria negação da doutrina de Jesus. Sabemos que muitos textos foram alterados por erros de transcrição e outros por interesses políticos. O Espiritismo entende que o Velho Testamento, a Bíblia propriamente dita, tem muitas passagens atribuídas a Deus como vingador, melindroso, em autêntica suposição antropomórfica, isto é, confundindo o comportamento da criatura relativa com a do Criador, que é absoluto. Bart Ehrman escreveu um livro intitulado O que Jesus disse, o que Jesus não disse, que mostra a história por trás das alterações que eclesiásticos, políticos e copistas fizeram no Novo Testamento. Como é que o professor Rivaio, com o pseudônimo de Allan Kardec, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo? Pela educação recebida no Instituto de Pestalozzi, em Yverdon, Suíça, não há dúvida de que em Rivaio, desde sua adolescência, já se destacava o projeto de reforma religiosa que assimilou de seu mestre. Sintonizado com os valores morais ressaltados por Pestalozzi, 50 anos mais tarde, portanto, em 1864, o professor Rivaio lançaria o Evangelho segundo o Espiritismo, que assinou com o anônimo Allan Kardec. Essa obra é universal, pois, sem as partes que até hoje são objeto de controvérsias, reproduz apenas a inatacável parte moral da mensagem de Jesus. O Evangelho pode ser dividido em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e
o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se inatacável. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reuniu os artigos que podem comportar um código de moral universal, sem distinção de culto. Afinal, qual foi o objetivo de Allan Kardec ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo? Sinalizar aos espíritos, com manifestações que começaram a chegar depois do lançamento do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que era preciso destacar os aspectos religiosos do Espiritismo, que era preciso enfatizar o Espiritismo como religião. Atento a esse chamado, o codificador lançou em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo com a revivescência da moral do Cristo. Se bem notarmos, no entanto, esses chamamentos foram muito mais amplos, iniciaram-se muito antes, desde o momento em que a inteligência humana reuniu condições de entendimento, os apelos das mais variadas formas não mais cessaram. Em meados do século XIX, a consciência do povo e da intelectualidade estava anestesiada pelos desmandos inquisitoriais. Multiplicavam-se negacionistas que duvidavam da existência de Jesus e de Deus. O niilismo de Nietzsche, ao proclamar que Deus estava morto, representava bem o espírito da sociedade que via a religião, a igreja, os mitos, ideias e os ritos por trás da teologia como frágeis e tendentes ao desaparecimento. Mencionar religião no início, no lançamento do Livro dos Espíritos, seria oferecer o Espiritismo de bandeja à guilhotina dos desarvorados materialistas e religiosos da época, que não hesitariam em denegri-lo de várias maneiras e colocar uma pá de cal para enterrar a doutrina que estava nascendo. Daí a prudência de Allan Kardec, que somente iria falar em religião 7 anos mais tarde, quando em 15 de abril de 1864 lançaria o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a estrutura desse Evangelho? Qual é a estrutura de temas apresentada pelo Evangelho segundo o Espiritismo? Temos uma introdução, mostrando o objetivo da obra. Depois, no primeiro capítulo, as 3 revelações. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. No terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do capítulos 5 a 10, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Nos capítulos 11 e 12, amar ao próximo e os inimigos. Dos capítulos 13 a 15, não saiba a mão esquerda, honrai vosso pai e vossa mãe, e fora da caridade não há salvação. Dos capítulos 16 a 18, Allan Kardec trata da riqueza, caracteres da perfeição e muitos os chamados e poucos os escolhidos. Do capítulo 19 a 27, temos a fé, parábolas e citações. E, finalmente, no capítulo 28º, as preces espíritas. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o tema controle universal do ensino dos espíritos,
O que significa isso? Aquelas informações colhidas da espiritualidade eram legítimas ou eram fantasias da cabeça dos médiuns? Para demonstrar a veracidade das manifestações dos espíritos, os meios de comunicação com o mundo invisível, os cuidados, as dificuldades e os eventuais tropeços da prática mediúnica, Allan Kardec lançou em 15 de janeiro de 1861 o Livro dos Médiuns, um guia com seguras instruções, tanto para os médiuns como para todos os que se interessassem em ver e observar os fenômenos espíritas. O Livro dos Médiuns surgiu para mostrar que o mundo espiritual não é mistério reservado somente a iniciados, mas que é também para os que estejam dispostos a estudar o assunto e se constitui em verdadeiro manual para o intercâmbio com o além. Para enfrentar o desafio da incredulidade, Kardec fundamentou seus estudos no controle universal das manifestações. Hoje, nos tempos atuais, é também chamado de múltipla confirmação, que consistia em submeter as perguntas de Allan Kardec a vários médiuns de vários países que não se conheciam e, portanto, não tinham contato entre si. Depois, ele cotejava as respostas, buscando a identidade de seus conteúdos. Quando pessoas que nunca se viram e nem se comunicaram fornecem as mesmas informações sobre o mesmo assunto, estamos diante de sua confirmação. Como entender o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o tema "Não vim destruir a lei"? Na lei mosaica, há duas partes distintas. Aquela trazida pelos Espíritos reveladores, que foram recebidas mediunicamente por Moisés, promulgada no Monte Sinai, que constitui a revelação da justiça, a primeira revelação. E outra parte, a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a trazida pelos Espíritos reveladores, mas cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Reduziu-a em uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: aí está a lei toda e os profetas. Como entender o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o tema "Há muitas moradas na casa de meu Pai"? Respeitáveis cientistas estão atônitos diante de recentes descobertas científicas, particularmente as reveladas pela astrônoma, estudante de PhD Alexia Lopes, que descobriu um arco de galáxias gigante a 9,3 bilhões de anos-luz da Terra, na constelação do Boieiro. Esse arco
tem 3,3 bilhões de anos-luz de extensão, com estrutura cobrindo cerca de 1/15 do raio do universo observável. Se essa estrutura pudesse ser vista da Terra, teria o tamanho de 35 luas cheias enfileiradas no céu. Extraordinária foi a manifestação da cientista ao deparar-se com aquele gigantismo, ao concluir que aquela imensa estrutura jamais poderia ter surgido do acaso. Sua formação, segundo Lopes, ocorrera em razão de alguma razão totalmente desconhecida pela física natural. Um sentimento de segurança e de crescente respeito pelos postulados da doutrina espírita começa a tomar conta dos meios científicos. Ela se antecipou aos tempos. Suas ideias e conceitos, tais como a existência de Deus único, existência e imortalidade da alma, evolução dos espíritos, comunicabilidade dos espíritos mortos, reencarnação, a existência do perispírito, a mediunidade, a lei de causa e efeito, e poderíamos acrescentar a pluralidade dos mundos habitados, começam a receber a estampa confirmatória de importantes cientistas que se detêm a examiná-la seriamente. Como entender o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o tema Bem-aventurados os aflitos? Uma vez que não entender como sofrer seria algo bom? Pela divina lei de causa e efeito, todas as aflições derivam de uma causa. Se não a encontrarmos nesta vida, com certeza estará em vidas anteriores. Mas a dor não é a única maneira de nos ajustarmos às leis divinas. A partir do momento que passemos a fazer o bem, compensaremos o mal praticado. Certa ocasião, um dono de escritório de contabilidade foi roubado. Os ladrões quase que acabaram com seu local de trabalho. À noite, triste, foi recebido e abraçado longamente pelo médium Chico Xavier, que cochichou em seu ouvido: como é bom devolver. A princípio, o contador não entendeu, mas Chico certamente estava cumprimentando-o porque suas aflições haviam sido derivadas de vidas anteriores e naquele momento estavam sendo resgatadas. Daí a bem-aventurança para os aflitos, isto é, estão sofrendo aflições, problemas, mas ao mesmo tempo estão resgatando as suas faltas pretéritas. Não quer dizer que pessoas devam nos prejudicar para acertarmos nossas contas com Deus. Isso pode acontecer de outra forma. No entanto, cabe nos lembrar uma outra expressão de Jesus: há necessidade que ocorram os escândalos, mas ai daqueles por quem venham os escândalos. Isto é, quando nós nos comprometemos com a lei divina e vimos para esta nova vida com esses débitos, nós podemos sim ser atraídos por certas situações que podem ser consideradas verdadeiros escândalos, que vão permitir que nós quitemos nossas contas com o plano espiritual. Ah, mas ai daqueles que provocam esses escândalos. Em outras palavras, um indivíduo que numa outra vida matou alguém, ele vem nesta vida com
abre aspas, o destino de passar por uma situação difícil, ser atraído por uma região perigosa, onde eventualmente ele possa ser atingido por uma bala perdida. Então, precisa então a pessoa que matou alguém ser morta da mesma forma? Não. Muitas dessas pessoas vão ter uma doença, vão ter um câncer, como há alguns casos citados por André Luiz, dentro da literatura espírita, mostrando que o indivíduo que passou por essa situação, na vida seguinte, ele já renasceu com vários problemas intestinais. Então quer dizer que não precisou de alguém para matá-lo, para ele pagar o seu crime. Não, não é assim que funciona. Pode acontecer, sim, de alguém se aproximar de uma região perigosa, mas pode acontecer também de um indivíduo ter mudado de comportamento e mesmo com aqueles débitos passados, passar a desenvolver uma outra atividade, um outro comportamento que vão permitir que, de uma certa forma, ele queime o seu karma. E daí, ao invés de ele passar por um assassinato, ou por uma situação agressiva, de violência, ou um acidente qualquer, ele pode perfeitamente minimizar os seus débitos. E aquilo que poderia ser uma grande desgraça ou um grande escândalo pode se resumir a um pequeno problema, porque ele já pagou as suas contas, já quitou os seus débitos anteriores junto da justiça divina. Finalmente, como entender o capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o tema Amai os vossos inimigos? No livro O Monge e o Executivo, de James Hunter, um de seus personagens considerava absurdo o perdão ao inimigo, até que teve um encontro com um professor de línguas que o fez ver que estava interpretando de forma errada as palavras de Jesus. O amor de Jesus, explicou o professor, é o amor ágape, amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não pelo sentimento do amor. Jesus Cristo não queria dizer que nós devemos fazer de conta que as pessoas ruins não são ruins, ou nos sentir bem a respeito de pessoas que agem indignamente. O que ele queria dizer era que devemos nos comportar bem em relação a elas. Da mesma forma, pronunciou-se Allan Kardec ao afirmar que há equívoco quanto ao sentido dado por Jesus à palavra amor. Com efeito, a ternura pressupõe a confiança, sentimento incompatível em relação a quem quer fazer o mal. A aceitação da proposta cristã pressupõe o pragmatismo do ofendido, que não deve comportar-se da mesma forma que o ofensor, sob pena de expor-se às mesmas consequências de seus atos.